Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 31. Eu estou lendo com a versão NVI. Queria que você abrisse a sua Bíblia, que você possa acompanhar a leitura do que Paulo escreve à igreja de Corinto. No capítulo 11 da sua primeira carta, no versículo 23 ao 31, diz assim. Quem abriu diz amém. Fazia tempo que eu não perguntava isso, né? Pois o que recebi do Senhor eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de muitos, ou de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se não tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Paulo, ele escreve a primeira carta aos Coríntios com o propósito de corrigir problemas da igreja. O tempo todo, na primeira carta de Paulo, ele percebe que a igreja está com muita dificuldade. Ela é a igreja do Senhor, é uma igreja santa, lavada e comprada pelo sangue de Jesus, porém, era uma igreja imatura e carnal. E a consequência de uma igreja imatura e carnal é uma igreja cheia de problemas. Eles tinham problemas de relacionamento, eles tinham problemas no culto, tinha problema entre os irmãos, tinha problemas de divisão. O número de problemas era grandioso. E Paulo escreve a primeira carta justamente para ajustar, para arrumar essas circunstâncias na igreja. E no capítulo 11, especificamente, é o que Paulo faz. Ele corrige, os irmãos de Coríntios. E qual era o motivo da correção aqui no capítulo 11? Se você olhar no versículo 17, abre 17, que é anterior a essa leitura, no versículo 17 do capítulo 11, ele traz uma palavra um pouco dura para os irmãos, porque ele está falando justamente isso. Ele está falando: entretanto, nisto que lhe vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Então ele começa a trazer uma palavra: olha, eu não tenho elogio para vocês nesse aspecto, porque quando vocês se reúnem, vocês estão trazendo mais problema do que benefício. Está fazendo mais mal do que bem. Isso é uma coisa estranha na igreja, é uma coisa que me incomoda também. A igreja, ela tem o propósito de abençoar, de curar, de libertar, mas é possível, por conta da natureza carnal, da natureza pecaminosa do homem, que quando uma reunião, mesmo sendo de igreja, ela pode ser prejudicial. Nós precisamos ter consciência disso. E ele fala: olha, vocês estão fazendo mais mal do que bem quando se reúnem. Porque vocês estão perdendo o propósito, estão perdendo a percepção daquilo que é de fato verdadeiro. Aí ele continua no versículo 18. Ele fala assim: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até creio
até certo ponto eu creio. Então ele está falando, olha, eu já fui informado que quando vocês se reúnem, vocês estão tendo divisões. E ele falou assim, olha, eu creio, sabe, eu estou ouvindo falar. Ele não estava lá em loco, mas ele está ouvindo falar. Ele falou assim, ó, até certo ponto eu creio, mas eu também não creio muito, né? Porque Paulo, ele era um homem sábio, e o sábio, ele faz uma coisa interessante, ele não generaliza, porque toda generalização é injusta, né? Então você não pode generalizar. É como nós falamos, não, a igreja toda está com problema. Não, a igreja toda nunca está com problema. Agora, uma parte da igreja pode estar problemática, mas generalização é muito injusta. Ele fala assim, eu ouço, eu não acredito muito, mas olha, até certo ponto eu entendo que pode acontecer isso. E aí ele continua, né? Vamos lá. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são os aprovados. É Deus transformando o mal em bem. Ele fala, mesmo isso acontecendo, é necessário que aconteça, porque quando isso acontece, essas divisões, essas confusões, aí sim dá para entender quem é quem nesse meio. Quem é o aprovado, quem é o espiritual, quem é o carnal, quem é o problemático. Então os problemas e adversidades da igreja são necessários, e Deus até permite que isso aconteça justamente para percebermos de fato quem é quem. Continua. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come na sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Vamos continuar que eu vou explicar isso melhor. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Para aí. Então, o que Paulo está corrigindo? Havia uma prática na igreja ali neotestamentária chamada festa do amor. Isso era muito comum e era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. O que era a festa do amor ou a festa ágape? Era uma festa da própria igreja, sim, não era uma festa natural, não era uma festa humana, que não era comum da época, era uma festa da igreja. A igreja adotou essa prática, e eu poderia aqui citar vários textos da palavra que mostram claramente que a igreja tinha isso como prática. Ou seja, quando a igreja se reunia, ela fazia um junta-panela, todo mundo vinha junto, né? Percebe-se que a igreja tinha gente rica, gente pobre, e aí os irmãos se juntavam, né? Cada um ali num lugar, não na sua casa, porque percebe, ele falou, se for para fazer assim, vocês fiquem na sua casa. Então havia um local de reunião. Perceba que a igreja não se ficava só nas casas. Havia um local de reunião, onde conseguia concentrar o maior número de pessoas. E ali eles se juntavam e celebravam ao Senhor, né? Ali comendo, bebendo, e num certo ponto da festa, eles paravam para participar da ceia, né? Alguns historiadores e alguns teólogos dizem que, na verdade, eles estavam justamente dando continuidade àquilo que o próprio Senhor Jesus fez. Porque quando Jesus fez a ceia dele lá com seus discípulos, percebe claramente no texto que, na verdade, ele estava ali festejando alguma coisa, até que certo ponto Jesus pega o pão e corta. Ele pega o cálice e fala, ó, então percebes que ali é uma celebração de comunhão. E essa festa do amor, que inicialmente é muito linda, né? A igreja se reunindo, mas por conta da natureza pecaminosa do homem, que aonde entra contamina aquilo que é puro, os irmãos ali começaram a ter problema de divisão. Você percebe claramente que a carnalidade acaba se manifestando, né? Os irmãos ali começam a ter divisões, as facções durante a festa, né? E o que acontece? Os ricos vinham, traziam comida, os pobres provavelmente traziam nada, mas ali era para compartilhar. Mas o que estava acontecendo? Provavelmente os ricos estavam falando assim, não, fica aqui a carne conosco, e os pobres ficando só olhando, passando fome. Então enquanto um estava comendo, o outro não estava comendo nada, ao ponto de alguns beberem até ficarem embriagados. Então perceba que a festa perdeu o sentido, né? O nome era festa do amor, mas o que menos tinha era amor, compaixão, misericórdia. E Paulo vem e corrige isso. Tanto que essa festa depois
né? Não vou me recordar exatamente, mas num concílio da igreja posterior, ela foi até abolida no sentido de separada. Culto é culto, festa é festa. Pode fazer festa, pode fazer comunhão, pode comer junto, né? Vamos ter um churrasco, como nós vamos fazer aqui a feijoada. Ótimo, isso é bom. Porém, não mistura isso, porque os irmãos muitas vezes, por conta da imaturidade, da carnalidade, às vezes não sabem lidar com isso e acabam passando do ponto. E acabam trazendo mais problema do que benefício. Quantas vezes na igreja, irmãos, nessa história de pastor que eu tenho há 20 anos, você junta, você faz o propósito de fazer um negócio, aí no final tem gente que sai chateado. Ah, meu Deus do céu. O negócio que era para ser bênção acaba virando a maldição na vida da pessoa, porque ela ficou chateada, porque não aconteceu isso, não aconteceu aquilo outro. Então nós precisamos ter maturidade para lidar com isso. Como muitas vezes a boa parte das pessoas às vezes não tem, como Paulo está corrigindo, ele traz uma palavra e fala assim: irmãos, está com problema, porque olha a confusão que está trazendo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Qual é a consequência? Porque eles estavam confundindo tudo. Então já chegava na hora de tomar ceia, já tinha irmão que já tinha tomado mais do que o necessário, o devido. Quer dizer, é fofoca, é divisão, é menos orgulho, arrogância, falta de compaixão, tudo ali no ambiente de igreja. Eu não sei como tem gente que se escandaliza com a igreja. Confesso a vocês, eu não tenho, a gente tem que avançar para isso. Eu sei que tem coisas que nos deixam boquiaberto, mas eu não me escandalizo mais, porque a igreja é lugar de gente também. Onde já se viu, o irmão traz o vinho, nem oferece, e toma tudo. Mas isso pode acontecer na igreja? Não deveria, mas infelizmente acontece. Ah, tem panelinha na igreja. Paulo está combatendo isso. Nossa, aquele lá, irmão, só porque ele tem mais dinheiro, ele é arrogante, olha. Ele trouxe, nós íamos junto à panela, ele trouxe a lasanha dele, mas ele não dividiu com ninguém. Ele não divide. Ele trouxe, mas não me deixou comer. É arrogante, é soberbo, é miserável. E é a igreja. E Paulo está corrigindo justamente isso. Por quê? Porque havia falta, qual era a consequência disso tudo? Falta de respeito. Respeito inclusive com o Senhor. Embriaguez, divisão, gente passando fome aonde havia comida. E aí a ceia perdeu seu significado no meio disso. Porque provavelmente na hora que chegava na hora da ceia, está aqui o pão, está aqui, e virou só o pão, e o vinho virou só o vinho, e o significado de tudo aquilo que está por trás da ceia, porque a ceia é um símbolo, é um memorial, como o próprio texto nós lemos, perdeu o significado. E às vezes tem acontecido isso, às vezes na vida de muita gente. Ele já confundiu, já faz há tanto tempo, está indo no culto, é tudo uma festa, ele perdeu o significado, ele não sabe mais porque ele está ali, ele até come. Existem os elementos, mas ele nem sabe por que ele está comendo, come de qualquer jeito. Perdeu o temor, perdeu o respeito, perdeu o sentido. Paulo estava corrigindo porque precisava ter uma disposição espiritual adequada. Porque se você não tem uma disposição espiritual adequada, vira religiosidade. Você faz por fazer, mas quando você não entende, você não faz, a disposição espiritual adequada é você ir com a motivação certa. Se você vier por culto, quantas vezes a pessoa vem para o culto, mas ela não vem com a motivação certa. Ela não vem para adorar, ela não vem para ser edificada, ela não vem para glorificar, para prestar o seu culto e ter um momento de comunhão com os irmãos. Ela vem para ver a roupa da irmã, ela vem para prestar atenção se o louvor está mais grave, mais agudo, se o outro irmão tem o cabelo mais escuro do que o dele, entendeu? Ou seja, ele sai daqui pior do que ele entrou, com mais inveja, com mais ciúmes, com mais arrogância, com mais crítica, mais amargo, porque ele não tem a disposição mental correta, a posição espiritual correta.
Porque, irmãos, não basta nós termos os elementos corretos e não termos um coração correto. Às vezes, né, tá tudo certinho, o culto está certinho, o louvor está certinho, as equipes estão certinhas, os elementos da ceia, do pão, está tudo bonito, a mesa. Eu fiquei olhando para aquela decoração da ceia hoje, muito lindo, né? Louva a Deus por isso. Mas se nós não tivermos o coração correto, isso aqui não vale nada. Perde sentido. Então, Paulo ele está corrigindo justamente isso da igreja. Para que a igreja possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja. Mas eu preciso também ter a disposição certa para isso. Quem está entendendo, diga amém. Então Paulo vem e corrige. Aí ele começa no versículo 23 justamente isso. Vai lá, ele fala assim, olha, o que eu recebi do Senhor. Aí ele traz agora sobre a ceia. O que eu recebi do Senhor eu vos ensino, que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, partiu e disse, esse é o meu pão que é partido por vós. Esse momento é solene, esse momento é sagrado. Não por causa do elemento especificamente o pão, mas do símbolo, do que significa, o que aponta esse momento, que é o pão, que aponta para o corpo de Jesus, que aponta para a obra da cruz, que mostra que Jesus morreu na cruz, mas ali o seu corpo foi machucado, o seu corpo foi amassado, foi danificado, o seu corpo foi tudo por conta que Jesus na cruz estava morrendo por mim e por você. Isaías 53 profetiza sobre isso, e olha lá comigo Isaías 53, no versículos 4 e 5, olha o que Isaías fala de Jesus na cruz. O que aconteceria espiritualmente não era apenas um homem morrendo na cruz, mas algo estava acontecendo naquela cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. E olha o versículo: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Esse texto do versículo 4 e 5, algumas palavras, elas são chaves para nós entendermos isso. A Bíblia diz que certamente ele tomou sobre si, ele pegou para ele. O que ele tomou de nós? O pecado, a maldição. Nós nascemos debaixo do pecado, consequentemente debaixo de uma maldição, da condenação. Nós estávamos destinados a ir para o inferno, viver uma eternidade sem Deus. E para que eu e você pudéssemos ser salvos, libertos dessa maldição, desse destino horrível que todo homem está destinado por causa do pecado. Alguém tinha que morrer na cruz, alguém tinha que nos substituir, mas alguém muito perfeito, e esse perfeito chama-se Jesus Cristo, e ele tomou, o texto deixa claro que ele tomou de nós, ele pegou para ele. Deus tirou de mim toda a maldição, todo o pecado e toda doença, porque doença é consequência do pecado, da maldição, e ele tomou e jogou sobre Jesus, e tirou o que estava em Jesus e colocou em nós. Essa é a graça de Deus manifesta ali no Calvário. Nós precisamos estar conscientes. Hoje nós estamos diante do pão e do vinho, e nós, ao comermos desse pão, temos que ter consciência que eu estou comendo de Cristo. É o Cristo espiritual, é o pão que desceu do céu, que me alimenta, mas me liberta, me cura. Você pode receber a cura somente com esse entendimento nesse momento. Ele tomou, porque foi uma morte substitutiva. Para que você fosse livre, alguém tinha que ser preso. E Jesus foi preso na cruz. E o texto diz que ele tomou sobre si toda a enfermidade. No versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões.
Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz. Você está atribulado, você está angustiado, quero te dizer, Jesus na cruz do Calvário já te trouxe paz. Mas que paz é essa? A paz entre o Filho e o Pai, entre a criação e o Criador. Porque havia uma inimizade, havia um juízo da parte do Senhor, por conta do nosso pecado. Mas aí Deus veio, enviou Jesus Cristo, e Ele morreu na cruz, para que hoje eu e Deus andássemos em paz. A paz, eu não sou inimigo de Deus. A Bíblia diz que antes eu era inimigo de Deus, mas agora eu sou amigo. Mas não somente amigo, Ele me tornou filho, e como filho eu tenho uma herança eterna. E eu vivo em paz, sabendo que hoje eu não estou preocupado que tem um Deus querendo me destruir, mas eu tenho um Deus que me ama. Tem coisa mais fabulosa do que viver em paz, sabendo que você tem um Deus que te ama, que te guarda. Por que muita gente não vive em paz? Porque o tempo todo ela vive em condenação. Ela está achando que por causa dos... eu pequei demais, eu falhei demais, eu dou mancada demais. Olha, se eu não me comportar bem, Deus vai derrubar alguma coisa em mim. Olha, as coisas ruins acontecem. E quando acontece alguma coisa ruim, está vendo? Está vendo? Também eu não me comporto bem, olha o que está acontecendo comigo. Isso é uma vida atribulada. Isso é uma vida angustiante. Agora, quando eu ando sabendo que eu estou em paz, que tudo coopera para o meu bem, que eu tenho um Deus que me ama, que tem pensamentos bons ao meu respeito, que planeja coisas boas ao meu respeito, irmãos, eu vivo em paz, eu durmo em paz, eu acordo em paz, eu caminho em paz, porque eu sei que eu tenho um Deus comigo. No versículo 24 e 26, lá de Coríntios, Paulo continua dizendo, ele diz, esse é meu corpo que é partido, dado por vós, fazei em memória de mim. 25. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. E no versículo 26 ele continua, porque sempre que comer deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Jesus pegou o cálice e disse, esse é o cálice de uma nova aliança. Diga, nova aliança. Se Jesus está falando que o sangue dele é para uma nova aliança, é porque havia uma aliança antiga. Deixa eu explicar melhor para os irmãos. A antiga aliança foi feita lá no tempo de Moisés. Nós estamos lendo, né, no livro de Levítico, agora entramos em Números. Números. Isso, Número, terminou Levítico. Lemos Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E os 5 livros da Bíblia mostram claramente como que foi a aliança de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Como seria essa aliança? Ele seria o seu povo e ele seria o seu Deus. O povo obedeceria a Deus e ele perdoaria os seus pecados, mediante a sacrifícios. Lembra como funcionava? O povo vinha diante de Deus, trazia o cordeiro, punha a mão no cordeiro, o cordeiro morria e o pecado do povo ali, temporariamente, importante você entender, era ali liberto. Essa aqui era a aliança. Mas o povo continuou pecando e os sacrifícios não podiam mudar o coração do povo. A lei era externa, foi escrita em tábuas de pedra. E a lei, na verdade, ela aponta e mostra o pecado do homem, mas a lei não resolve a vida do homem. Essa aqui era a primeira aliança. E por muito tempo eles viveram na primeira aliança, tentando fazer do jeito certo, serem obedientes, serem aprovados, mas eles percebiam que não dava. E Deus já tinha deixado claro que isso não dava. Eu estou aqui sendo mais simplista. A primeira aliança era apenas uma preparação para uma aliança superior que Deus iria fazer. E ele apontou para Jesus. Através do sacrifício perfeito de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados.
Basta hoje nós nos arrependermos e aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Essa é a nova aliança. Deus agora, Ele habita dentro do coração do homem e muda o coração do homem. Vou dar alguns textos para você entender. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. O escritor de Hebreus fala sobre essa aliança superior. Entenda esse texto. Agora, porém, o mistério que Jesus recebeu, o ministério que Jesus recebeu, é superior, diga superior, ao deles, assim como também a aliança do qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseadas em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outro. Então a primeira aliança era uma aliança imperfeita, falha, não funcionava. O homem não mudava porque ele vinha e praticava a lei. Porque nada externo, nenhuma ação externa tem poder para mudar o coração do homem. O sangue de animais mortos não tem poder para perdoar o pecado do homem. Essa aliança era inferior. Ela foi necessária para um período. Mas agora Jesus se manifesta. E ele vem e fala assim: este sangue que será derramado na cruz, ela é uma nova aliança. Essa aliança antiga, ela não está sendo anulada. Ela só não funciona. Ela só traz religiosidade. Porque a natureza humana, pecaminosa, ela não tem jeito. E você precisa de algo superior para vencer essa natureza. Como? Somente trazendo uma nova natureza para o homem. Somente assim. E aí o que acontece? Jesus vem numa aliança superior e morre por uma promessa superior. Porque agora não é uma cabra, não é um cordeiro, é o próprio Filho de Deus que está morrendo na cruz. Olha o capítulo 9 de Hebreus, versículo 14 e 15. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a vossa consciência de atos que levam à morte. O sangue de Jesus é o único que tem poder para purificar a nossa consciência dos atos que levam à morte. E o texto continua dizendo: para que sirvamos ao Deus vivo. Somente pelo sangue de Jesus há uma nova natureza colocada na minha vida, há uma transformação no meu coração, e aí sim eu estou apto, por conta de Jesus, a servir ao Deus vivo. Eu não consigo servir a Deus pela minha própria natureza, mas somente pelo sangue de Jesus. Por conta dessa nova aliança. Por isso que ele teve que estabelecer uma nova aliança. Perceba que tudo em relação à igreja só começa depois que Jesus morre e ressuscita. Por quê? Porque precisava ter uma nova aliança para que essa obra fosse feita de fato. Aí continua o texto. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Na primeira aliança o povo pecava e não tinha perdão, era temporário. O sangue de animais era temporário. O próprio texto de Hebreus diz que é impossível que o sangue de touros e vacas possa redimir o homem. Somente alguém perfeito, sem pecado, poderia pagar esse preço. Por isso que a Bíblia diz que foi um alto preço. Quem está entendendo, diga amém. E por causa disso, Jesus estabelece a segunda aliança. Paulo está ali orientando a igreja de Corinto para que a igreja de Corinto tivesse consciência que toda vez que se reunisse, ela tinha que se reunir entendendo esses elementos. Por quê? E ele ainda usa uma expressão, ele fala assim:
fazei isso em memória de mim. A ceia foi estabelecida como um memorial. O que é isso? Para nós olharmos para o passado e sempre nos lembrarmos, trazermos à consciência essas verdades espirituais, porque parece que as pessoas, elas têm memória curta e elas se esquecem disso, e elas acabam vivendo um outro tipo de vida, e se esquecem de fato por que Jesus morreu na cruz, para nos trazer salvação, porque Ele, por meio do sangue dEle, Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou das trevas, Ele nos livrou da maldição, e hoje eu vivo em paz com Deus. Quando eu tenho esse entendimento, meu coração se enche de alegria, se enche de paz. Então a ceia, ela é um memorial. A ceia tem dois aspectos, ela me faz olhar para trás. Ela é um memorial. Volta lá em Coríntios. Olha para o sangue, olha para a cruz, olha para o que Jesus fez. Para nos lembrar. Mas a ceia também tem um aspecto do futuro. Porque Jesus fala, fazei isso até que Ele venha. A ceia tem o propósito de gerar esperança no meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, por que tem gente que chuta o balde? Porque perdeu a esperança. Ela perdeu o sentido do que ela crê de fato. Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque quando você está desesperançoso, você tem uma tendência a fazer, sabe do negócio? Chuta o balde. Perceba o modus operandi das pessoas. Não tem mais. Por isso que Paulo escreve também a sua segunda carta aos Coríntios, ali no capítulo 4, quando ele fala assim, olha, eu creio o que não vejo. Eu estou firme naquilo que eu não vejo, porque o que eu vejo é temporal, mas o que eu não vejo é eterno. O tempo todo nós temos que alinhar a nossa fé e mostrar e apontar a nossa fé para aquilo que de fato sustenta a nossa fé. Porque se nós ficarmos aqui só em problemas naturais e os problemas dessa vida, eu quero te dizer, você vai perder a esperança. E aí a pessoa se perde. Aí ela perde o sentido de propósito, de significado de vida. Aí ela acha que agora a novidade do momento é isso. Daqui a pouco ela perdeu a novidade do momento, porque toda novidade passa. Daqui a pouco ela vai para outro lugar e agora eu vou crer nisso, ou agora eu vou fazer isso. E ela fica pulando e ela fica rodando na vida dela, mas ela não constrói nada de concreto, nada que significa algo para o Senhor. Sabe por quê? Porque ela perdeu a visão de fé que gera esperança. Quem está entendendo, diga amém. Mas Paulo, agora mostrando qual é o significado genuíno da ceia, olha, para fazer dessa maneira, não é para inventar moda. Vou fazer a ceia, eu vou fazer a ceia. Não, existe um padrão, existe uma maneira que gera temor, gera respeito, Nós precisamos entender isso. Quando vocês se reúnem, isso aqui é uma reunião da igreja, é uma reunião da noiva. Falou, vocês não podem se reunir de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe? É uma coisa que Paulo estava orientando, e se Paulo já estava orientando é porque existe uma importância nessa reunião. E ele fala, olha, muitos perdem coisas de Deus, perdem oportunidades de Deus, porque quando se reúne com a motivação errada. E ele continua explicando isso. Quando você trata ou desqualifica aquilo que Deus valoriza, perde-se. Olha o que ele diz ali no versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ele continua. Falou, agora vocês entenderam como é para beber, participar do culto, da ceia,
como vocês devem se reunir de fato, porque estava virando uma bagunça. Imagine aquela festa, gente embriagada, criança correndo, gente no canto falando mal dos outros, divisão, o pobrezinho aqui já angustiado porque não tinha comida, e o outro lá se esbanjando, e a confusão que era, daqui a pouco no meio dessa confusão, vamos tomar ceia, mas o irmão ali já comeu todo o pão. É isso que ele estava brigando, porque os irmãos vinham, né? Eu já vi isso, já tive que corrigir isso. Em momentos de comunhão, você põe a mesa lá, tem os irmãos que querem comer tudo e esquece dos irmãos que estão ali. Ele vê um pudim, uma vez eu estava numa comunhão nossa, meu pudim, o irmão começou a colocar 1, 2, 3, 4, falei, irmão, calma. Primeira coisa, quando você está num lugar desse, aí tem uma etiqueta de educação. Primeiro as mulheres se servem, primeiro as crianças, as grávidas, né? Os mais velhos. Se você respeita, você coloca as autoridades, olha isso aqui. Não, os irmãos não dão nem chance. Sai para lá, os marmanjos, aqueles que comem, tem que ser por último, porque depois que eles passam, não fica mais nada. E sempre entender que tem o outro. Não, o irmão começou, um pudim, 1, 2, 3, 4. Irmão, tem mais gente para comer. Falei, não, pode devolver. Você vai devolver, vai passar vergonha. Entendeu? Isso é falta de educação. Nós precisamos aprender. E às vezes, eu falo isso muito para minha esposa, eu vejo que o problema, uma parte dos problemas que nós temos, é falta de educação. Se as pessoas tivessem mais educação, né? Respeitar, bom dia, boa tarde, boa noite, saber respeitar, pensar no outro, seria muito mais fácil. A educação, ela azeita os relacionamentos. Entendeu? A educação, ela azeita os relacionamentos. É como você chegar numa pessoa, você quer algo dela. Aí vamos supor que o Léo está me vendendo esse celular. Ou ele tem esse celular aqui. Uma coisa é chegar nele e falar, quanto que é esse celular aqui? Não é tanto, tal. Outra fala assim, oi, tudo bom? Qual o seu nome? Meu nome é Leonardo. Ô, Leonardo, tudo bom? Meu nome é Ricardo. Ô, Léo, tudo bom? Eu gostei muito desse celular, eu queria saber o valor. E aí você começa. A educação abre portas. Só o fato de eu estar me preocupando primeiro com ele, o nome dele, chamar ele pelo nome, isso faz com que ele se abra. Entendeu? Tem gente que fala assim, quando eu vou nos lugares, as pessoas me maltratam. Por que você é mal educado? Mas seja educado. Entenda os ambientes. É o que a igreja estava com problema. Aí ele fala, portanto, aquele que comer do pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Eu vou explicar isso aqui. Isso aqui é um mau entendimento enorme desse texto. Próximo. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Esse é um outro texto que é uma interpretação errada, leva um monte de gente a errar. E vamos continuar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E aí ele termina falando um negócio um pouco sério. Vamos lá. Por isso que, está vendo? O pessoal entende de português, o texto está fazendo uma junção com o texto atrás. Portanto, por isso, entretanto, está ligando o texto. Só aí de português. Então, o que ele está falando nesse versículo, ele está fazendo referência ao que ele falou anteriormente. O pessoal que vai fazer aí Enem esse ano, redação, né, já pega aqui. Aqui você aprende a educar, você aprende redação para o Enem, né? Pastor é cultura. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Dormir aqui é morte. Não é aquilo que você vai fazer daqui a pouco, não. Então vamos lá, só para eu explicar melhor esse texto. Lembre que Paulo estava corrigindo o quê?
os problemas da igreja. Quais eram os problemas da igreja? A igreja estava se reunindo com a motivação errada, de forma errada, e estava tendo comportamentos errados. E aí Paulo vem e corrige isso. E aí ele fala da ceia. Ele fala, irmãos, vocês precisam entender que a ceia é algo sagrado, é importante o culto em si. Não é só a ceia. Nós podemos fazer comunhão? Podemos. Nós temos esse momento, claro, para quem nós aqui sabe, nós vamos ter aqui, dia 26, a nossa feijoada é para comunhão, vai ter pula-pula, vai ter inflável para criança. A ideia é estarmos juntos como família, comunhão, brincando. Não vai ter bebida não, mas, sabe, vamos estar ali conversando, conhecendo um pouco mais, isso é bom. Só que o culto é culto, isso aí é comunhão. Eu posso, no meio de um momento desse, trazer uma palavra, alguma coisa assim. Mas, exemplo, nós temos a instituição do culto de domingo. Isso aqui é culto para nós. Então, quando nós nos reunimos no Senhor, nos reunimos para um propósito. E é exigido de nós um comportamento, uma atitude, uma disposição mental, uma disposição espiritual correta. Quem está entendendo, diga amém. Então no versículo 27, volta lá, quando ele fala assim, olha, aquele que come e bebe, né, do cálice do Senhor indignamente. Qual é a interpretação tradicional desse texto? Bom, se eu não tiver digno, eu não posso comer da ceia. Essa é a interpretação tradicional. Que algumas pessoas até no dia da ceia falam assim, não vou tomar ceia não. Por que você não vai tomar ceia? Não, porque esse mês eu não estou digno. Eu não me sinto digno. Então, esse mês eu acho que eu falei um palavrãozinho, esse mês eu dei um tapinha na orelha da minha mulher, esse mês eu vi pornografia. Não, esse mês eu não dei meu dízimo, então esse mês eu não estou digno. Mas é outro problema que aqui é um grande problema para as pessoas. Eu falo isso muito para minhas filhas. Interpretação de texto é tudo. Se você interpretar o texto errado, pode te caminhar para o texto do lugar errado. Você que é pai de filhos pequenos, ajudem eles nisso. Cobrem eles disso, ensinem eles isso, aprendam junto com eles isso. Porque interpretação é tudo. Aquilo que às vezes lá na escola os professores não sabem o que fala, é besteira. Então lá na frente vai ser necessário. O texto está deixando claro, portanto, todo aquele que comer e beber do cálice do Senhor indignamente. Essa palavra indignamente, ela é um advérbio. Ela não está falando indigno. Se você estiver indigno, você não pode comer ou beber. Porque quem é digno? Quem é digno? Jesus. Ele é o perfeito. Só Ele. Apocalipse diz quem é digno para abrir o livro. João chora, fala, ninguém tem. Aí vem Jesus e abre, porque Ele é o sacrifício perfeito. Mas indignamente aqui tem um outro sentido. Não é o sentido da questão moral. Eu estar digno ou ser digno. Se você fizer outro exame, você nunca vai estar digno. Você nunca será digno, senão pelo sangue de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas aqui é uma outra expressão. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês não podem comer ou beber do cálice do Senhor, e vocês desrespeitando ou sem temor ao Senhor. De qualquer jeito. Desrespeitosamente. Porque é o cálice do Senhor, é a ceia do Senhor. Então não posso fazer de qualquer maneira o meu culto. O culto é para Deus, e quem define o culto é o próprio Deus, não sou eu que defino o culto. Um grande erro e um grande problema da igreja atual tem sido que a igreja atual quer definir o culto a Deus. Nós não definimos, o culto é definido pelo próprio objeto de adoração, que é o próprio Senhor. Não sou eu que fico criando aqui ideias mirabolantes para adorar a Deus, achando que Deus será adorado. Não, Ele já definiu como Ele quer ser adorado. Esse mês eu não vou dar vinho, eu vou dar suco de
goiaba. Eu acho mais natural, suco detox. Aí você vem para a ceia ainda, né? Tá liberada. Não. Pastor, mas você está levando ao extremo. É o que muita igreja está fazendo. Não duvido. Então, nós precisamos entender que nós precisamos participar do culto. Do culto. A ceia é uma parte do culto. Quando eu falo ceia, eu estou falando do culto. Nós precisamos participar do culto de forma correta, respeitosa, com o coração correto. Porque se nós participarmos de um culto de forma desleixada, isso fala muito a respeito de nós e define muito a respeito da nossa vida. Aquele que come e bebe, ele será culpado pelo pecar contra o corpo e o sangue. O corpo é a igreja. Eu estou tratando aquele sacrifício vicário como se fosse uma coisa qualquer. E nós precisamos respeitar. O culto é a igreja do Senhor se reunindo. Deus está neste lugar porque nós estamos neste lugar. Tem que haver respeito, temor. Quem está entendendo, diga amém. Não pode entrar aqui e fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Às vezes eu vejo irmãos durante o culto que andam, que ficam vendo o celular, que ficam olhando o Instagram durante o culto, que fica vendo o e-mail, quanto tem na conta, fica mandando WhatsApp para o amiguinho, selfie. Isso é culto, irmão. Isso aqui não é um jogo de futebol, não é a partida lá no ginásio de esportes da cidade. Isso é um culto, nós temos que ser respeitosos com o culto. Tratamos o culto de forma desleixada, muitas vezes até a maneira de se vestir. Vem de qualquer jeito. Vem de qualquer jeito, de chinelão, bermuda, como se estivesse indo para o parque. É um culto, meu Deus. Eu não estou dizendo que é obrigatório a roupa A, B ou C. Mas é culto. Você não pode tratar isso de qualquer jeito. Deixa eu falar para os irmãos que têm a tendência, a prática, né, o hábito de chegar atrasado. Isso é um culto, isso é sério. Você precisa vencer isso. Se você não consegue sair da sua casa no horário certo para vir para o culto, isso mostra muito como você leva em consideração o culto. Isso diz muito ao teu respeito. Porque quando eu quero alguma coisa, ou quando eu respeito demais alguma coisa, eu vou fazer de tudo para respeitar todos os protocolos. E horário fala muito a meu respeito. Muito. O quanto aquilo é valioso para mim ou não. O quanto aquilo é importante para mim ou não. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu cheguei 1 hora antes. Foi bom para não perder nada, nenhuma possibilidade, queria muito aquele emprego. 1 hora sentado lá. Aí foi chegando gente. Aí nós fizemos a entrevista. E eu me lembro que 2, 3 dias depois que me chamaram, que eu fui contratado, a pessoa falou assim, olha, um dos motivos de eu estar contratando você foi porque quando eu cheguei, você já estava lá 1 hora antes. Isso mostrou que você quer muito esse emprego. Eu falei, quero. Eu era garoto, devia ter 20 anos de idade. E era uma boa empresa. E naquele momento da minha vida eu precisava muito de um bom emprego, uma boa empresa. E aquilo era importante para mim. E eu não queria perder a oportunidade. E ele falou, estou te contratando porque eu vi o quanto você quer. Porque ninguém chega 1 hora antes. Normalmente chega tudo em cima da hora. Então a maneira como eu chego na célula, como eu me comporto, tudo isso diz muito ao meu respeito, igreja. E eu estou aqui como pastor hoje dessa igreja, corrigindo os irmãos. Seja mais respeitoso durante o culto. Como você sai do culto? Pior ou melhor? Ai, sair do culto, eu estou com raiva do irmão, porque olha, o cabelo dele, olha. Tem gente que sai do culto falando do cabelo, do sapato, do tom do louvor.
não sei do que, não sei o que, mas não lembra da palavra. Aí na hora da célula de compartilhar a palavra, começa a falar abobrinha, porque não lembra, não fez uma anotação. No celular ele fez 3 stories. 35 publicação. 8 selfie. Mas ele não lembra nem o texto principal pregado no domingo. Isso é uma vergonha, igreja. Isso é uma vergonha. Forma desrespeitosa, sabe? Nós temos que ter respeito pelas coisas. Zelo pelo patrimônio. Porque isso aqui é tudo igreja também. Zelo pela equipe. Zelo pela liderança. Zelo. Não é fazer de qualquer jeito. Essa forma desleixada tem prejuízos para nós. Quando nós vivemos uma vida desleixada diante de Deus, as consequências são ruins. Olha os versículos seguintes. Examine-se cada um a si mesmo, então coma. Essa é uma interpretação também errônea de muita gente. Eu vou fazer uma autoavaliação. Eu estou bem ou não estou bem? Esse mês eu pequei ou não pequei? Deixa eu pensar. Nós estamos hoje, dia 13, faz aquela avaliação interna, aí ele conclui, aí vai, não, hoje eu não vou tomar ceia. Essa interpretação está completamente errada, é outra coisa errada de interpretação de texto, porque o texto deixa claro, examine-se o homem e coma. Ele falou, talvez coma. Primeira coisa. O texto deixa claro que a ação que nós devemos ter depois do exame. Mas esse autoexame, lembra do contexto? É o seguinte, poxa vida, eu preciso melhorar mesmo. Eu estou chegando atrasado, o pastor está puxando a orelha, então eu vou sair mais cedo, vou acordar mais cedo. Família, é o seguinte, nós vamos para o culto 9 horas da manhã. O culto começa às 9, então vai todo mundo acordar antes. Olha, tem horário. Pastor, eu chego atrasado porque a minha mulher começa a arrumar. Irmão, quem manda na casa, meu Deus do céu? Põe todo mundo mais cedo. Vamos. Entendeu? Você precisa dar o comando, você precisa dar a direção. Isso é importante. As pessoas desrespeitam o horário, desrespeitam as coisas, chega atrasado. Se você tivesse que amanhã, você fica sabendo agora que você ganhou 500 mil reais, e você precisa estar às 11 horas da manhã em tal lugar. Seja sincero. Quantos aqui nem dormiriam à noite? Seja sincero. Eu só acho que seria um. Só de pensar que ia pegar quentão amanhã, ia resolver umas coisinhas na minha vida. Outra coisa. Que horas que você sairia de casa, de fato, para chegar lá? Vai aparecer aquele povo, aquele senhor aposentado em fila de banco. O banco abre, 10 horas, 11 horas. 8h30 da manhã já tem lá na porta, lá esperando o dia do pagamento. Não é assim? Que para eles é importante aquele dinheiro. Quando fala examine-se, ele fala justamente para nós condenarmos essas práticas e nos ajustarmos. Olha, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso me ajustar. Se eu tenho um tempo, eu preciso de mais tempo, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer menos, eu vou me ajustar nisso. Olha, já vou pôr as crianças. Você entende? E a consequência disso, Paulo mesmo diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Essa condenação não é o inferno. Não é que você vai para o inferno. Não é a condenação eterna. Ele está falando que você traz prejuízo espiritual para você. E qual é o prejuízo espiritual? O versículo seguinte explica. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Aí você fala assim, pastor, mas então Deus coloca a doença. Não, essa doença aqui, alguns intérpretes da Bíblia colocam que não é uma doença natural. Eu fiquei com Covid porque eu cheguei atrasado no culto. É isso? Não. Eu peguei um câncer porque, olha, eu cheguei e o culto já tinha começado. Não.
Podemos interpretar que Deus faz um negócio desse. Porém, quando fala de fracos e doentes, está falando de uma doença espiritual. Quais são as doenças espirituais? Desânimo. Quando você não se alimenta de forma correta, quando você não consome aquilo que tem para a tua vida, porque pensa comigo, você tem o culto, é como se fosse uma refeição. Você chega atrasado, você já perdeu uma parte, sim ou não? Aí você está aqui, mas você está olhando para outra coisa, você não está prestando atenção na palavra, você não está prestando atenção naquilo que é para prestar atenção de fato, então você está perdendo o tempo todo. Por isso que tem gente, e ele fala assim, por isso que há muitos fracos e doentes entre vocês. Gente desanimada, qual que é uma doença espiritual? Apatia. Eu fico pensando, como que a pessoa está apática participando da igreja? Alguma coisa ela não está fazendo. O quê? Comendo. Ela não está se alimentando, porque o pastor está dando a comida, sim, mas o papel do pastor é mostrar a comida. Nós não damos comida na boca de ninguém. A decisão é da ovelha de comer ou não. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva, Ele me conduz a pastos verdejantes. Mas quem tem que comer a grama é a ovelha. Ela não come, ela não se alimenta, ela não medita. O pastor ou a igreja tem só o papel de mostrar. Coma. Não. Então ela vive em apatia espiritual. Eu estou desanimada porque alguma coisa não está comendo. Quando Jesus fala assim, aquele que come e bebe do meu sangue faz parte de mim. Se você não comer da minha carne e do meu sangue, você não faz parte de mim. Isso espiritualmente tem uma implicação aqui como igreja. Eu vou falar uma coisa muito séria. Se você está aí, e você não come da minha carne e do meu sangue aqui, daquilo que a gente está te alimentando, se você só discorda, só critica, mas fica ainda sentado insistindo aí, quero te dizer, isso só vai gerar doença espiritual na tua vida. Você precisa comer da minha carne e do meu sangue. E aquilo que eu te alimento, você fala, nossa, isso aqui foi muito bom para mim. Daqueles que estão aqui ministrando, você precisa comer. Não aceito, não concordo, não quero a comida dele. Não, Carlão, Carlão, eu não quero Carlão falando na minha vida, não. Eu não quero o Éder, sabe por quê? Não gosto do Éder. O que ele falar para mim não serve. E incredulidade. Isso é uma doença espiritual. Por isso que ele fala muitos fracos e doentes, e uns até que dormem. Morrer espiritualmente. Essa semana eu estou mexendo no HD, que é um HD externo que a gente guarda tudo que é imagens nossas, né? Fotos, vídeos. Eu estou fuçando lá e dando uma organizada. E eu confesso a vocês que eu olho e falo, meu Deus do céu, como passou gente. E os eventos, a gente tem tudo, né? Todos os eventos, todas as atividades, encontros, tudo que a gente já fez lá, eu tenho bastante coisa naquele HD. Eu fiquei pensando, né, nos últimos 10 anos, quanto alimento foi colocado à disposição. E mesmo com todo esse alimento, teve gente que morreu espiritualmente. Morreu. Aí você olha e fala, não está aqui, não está aqui, não está aqui. E não está em nenhum lugar, está no mundo, está na... Você até sabe aonde uns estão. Sabe por quê? Porque não quis comer da comida certa. Porque comeu de forma indignamente, não valorizou. Fez de qualquer jeito. E tudo isso é oposto à fé. Queria que a banda subisse, por favor. Qual é a aplicação que nós devemos ter? Queria encerrar com isso. Qual a aplicação espiritual para as nossas vidas, com tudo que nós ouvimos até agora? Primeiro, que nós sejamos temerosos e respeitosos com o Senhor.
que nós possamos entender a importância de estarmos juntos como igreja e de como nós devemos responder a isso. Como nós devemos nos comportar isso, porque isso define a nossa vida espiritual. Quantos entenderam? Diga amém.